A chuva caía com fúria implacável, como se alguém tivesse aberto as comportas sem intenção de fechá-las novamente. Eu corri para a rua sem destino claro, apenas procurando algum abrigo, algum teto que me levasse para longe da tempestade que assolava acima de mim. Meus sapatos estavam completamente encharcados, e a água gelada penetrava em meu casaco, que me abraçava com uma umidade desconfortável que chegava até os ossos. Então, vi um pequeno bar despretensioso, com um letreiro de neon vermelho piscando em um ritmo lento e descompassado. Era um lugar que, em outra situação, eu teria passado sem olhar. A luz interior parecia fraca, as janelas sujas, e a velha porta de madeira estava lascada e quebrada na parte inferior. Porém, naquela tempestade, qualquer abrigo era bem-vindo. Entrei sem pensar muito. Lá dentro, o ar era denso e pesado, com cheiro de álcool úmido e rançoso, e tabaco. Era um lugar esquecido em algum canto da cidade, onde as paredes pareciam absorver segredos e a fumaça se tornava parte do papel de parede desgastado. Ali, estavam apenas algumas pessoas, sentadas nas mesas no fundo, seus olhos desviados, absortos em seus próprios mundos. Para mim, estava escuro, mal iluminado por uma lâmpada na outra ponta do bar. Eu andei até o bar e me sentei em um banco de couro rachado, grato, pelo menos, pelo abrigo da tempestade. Pedi um uísque duplo, na esperança de sentir a queimação na garganta e nos pulmões, qualquer coisa que me lembrasse que eu estava, pelo menos, fora do frio. Enquanto eu bebia em silêncio, tentei ignorar o estrondo da água batendo contra a janela e as rajadas de vento que sacudiam a porta de vez em quando. Mas, então, sem perceber, notei uma presença ao meu lado. Um homem havia escorregado no banquinho ao meu lado, com o corpo instável e olhos fundos de alguém que estava bêbado há algum tempo. A primeira coisa que notei foi o cheiro de uma mistura azeda de álcool velho, suor e algo mais metálico, como ferrugem. Meus instintos me disseram para ignorá-lo, não fazer contato visual, mas algo sobre ele me forçou a olhar. Pelo canto do meu olho, pude ver que ele era um homem de meia idade, com feições duras e afiadas, e seus olhos, que pareciam mergulhados na escuridão, tinham um brilho perturbador, uma intensidade fria que contrastava com a sua expressão relaxada. Ele parecia um homem da rua, um daqueles que passam despercebidos à luz do dia, mas cujos rostos poderiam ser fantasmas na noite. O homem começou a falar mais sozinho do que para mim, e cada palavra, embora abafada pela embriaguez, tinha um peso e um toque de violência reprimida. Enquanto bebia, ele cambaleava entre fragmentos de histórias e confissões que parecia querer se libertar de sua mente, como se o álcool abrisse uma porta para algo escuro que estava trancado há muito tempo. Ele falou sobre pessoas que, segundo ele, mereciam o que ele fez com elas. Suas histórias eram fragmentadas e veladas, mas havia, sem dúvida, em seu tom, uma espécie de frieza calma que deixou claro que ele não estava brincando, nem arrependido. Ele disse que tinha aprendido a identificar esse tipo de pessoa, aqueles que tinham um ar de fraqueza, de submissão, como se tivessem a marca de vítimas predestinadas em suas testas. Ele não deu detalhes específicos, apenas sugeriu descrições vagas de seus encontros. Falou de punições e liquidações noturnas em lugares solitários, onde ninguém podia ouvir um grito abafado pela chuva. Parava de vez em quando, como se estivesse revivendo suas próprias memórias com um leve estremecimento. Isso me causou uma mistura de repulsa e fascínio. Enquanto ele falava, eu tentei racionalizar o que estava ouvindo, tentando me convencer de que ele era apenas um homem bêbado contando histórias inventadas para tentar impressionar. Mas o medo se instalou, uma sensação viscosa que me invadiu e me disse que algo em suas palavras era real. A maneira como ele olhava para o espaço, como se estivesse revivendo cada momento, me dizia que ele não estava improvisando. O homem continuou falando, cada vez mais focado nos detalhes sobre os processos que ele disse preferir realizar em dias chuvosos, quando o som da água abafava o barulho e as ruas estavam desertas, com os transeuntes desaparecendo. A chuva, disse ele, era sua aliada, um cúmplice fiel que apagava pegadas e diluía qualquer vestígio de seus corpos. Fiquei tenso quando percebi que seu olhar se voltou para mim, como se tivesse sentido meu desconforto. Tentei evitar seu olhar, fingir que não estava prestando atenção,
mas sua presença era como uma sombra agarrada ao meu lado. Não ousava me mover ou fazer qualquer gesto que quebrasse o silêncio. Parecia-me uma provocação, algo que poderia desencadear uma reação dele. Então, ele começou a falar sobre uma de suas experiências recentes. Fez isso em um tom mais baixo, como se fosse um segredo para ser compartilhado em sussurros. Ele descreveu como tinha encontrado um homem que se encaixava em seu perfil de alguém caminhando sozinho em uma noite de chuva. Como eu, alguém que parecia estar simplesmente no lugar errado. Ele disse como seguiu, como se aproximou despercebido, aproveitando cada passo que encurtava a distância. Ele descreveu os detalhes com tanta precisão que minha mente involuntariamente desenhou a cena, quase como se eu fosse a presa em sua história. Ele falou comigo como se me conhecesse, como se entendesse meus medos, meus pensamentos, e suas palavras eram facas afiadas que rasgavam com a pouca coragem que eu tinha. Quando ele terminou sua história, eu fiquei paralisado. A ideia de levantar e fugir parecia quase absurda. Estava certo de que, se eu fizesse isso, ele me seguiria, assim como fizera com as pessoas em suas histórias. Eu sabia que, como elas, eu me tornaria parte de uma de suas histórias, um fragmento de sua memória sombria. Enquanto ele continuava a falar, minha mente começou a procurar saídas, qualquer estratégia que pudesse me ajudar a escapar sem provocá-lo. Senti cada segundo como uma ponta afiada em minha pele, a certeza de que estava preso em sua rede sem ter planejado isso, uma peça em seu jogo macabro. A chuva ainda caía forte lá fora, e naquele bar escuro e solitário, a única certeza era que, se eu não me mudasse logo, acabaria me tornando o próximo elo em sua cadeia de histórias. Enquanto o homem continuava a falar, com seu desenho e seu olhar escuro, eu senti uma leve tremor no bolso do meu casaco. Era meu telefone, uma centelha de esperança. Eu deslizei minha mão lentamente, tentando não chamar sua atenção, e peguei meu celular, fingindo verificar as horas, mas, na realidade, estava procurando o número do meu irmão. Com dedos trêmulos, enviei uma curta mensagem desesperada, indicando o endereço daquele bar e pedindo que ele viesse me pegar urgentemente. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Eu sentia que minha própria respiração poderia me entregar, e as palavras do estranho, que continuava a contar suas histórias macabras, ressoavam como uma ameaça cada vez mais próxima. Cada segundo parecia trazer o perigo para mais perto. Finalmente, o som da porta se abrindo me fez pular involuntariamente. Virei minha cabeça e vi meu irmão parado ali, molhado pela tempestade, mas com uma expressão de firmeza e determinação. Levantei-me, sem olhar para o homem, tentando permanecer calma. Aí está você, eu disse em voz alta, dirigindo-me ao meu irmão como se nosso encontro fosse algo casual. Eu senti o olhar do estranho fixo em minhas costas, e um arrepio percorreu meu corpo enquanto caminhávamos em direção à saída. Quando saímos, o alívio foi como o primeiro suspiro depois de ter sido submerso em águas profundas. Sem olhar para trás, entramos no carro e meu irmão foi embora em silêncio, respeitando o medo nos meus olhos. Da janela, eu observava o bar desaparecer na chuva, deixando aquela sombra perturbadora para trás. Naquela noite, a chuva continuou a cair, mas não me alcançou mais. A chuva não deu trégua naquele dia. O céu parecia coberto por um cobertor tempestuoso que escureceu a atmosfera até que eu me senti completamente sozinho. Fui ao cemitério com um peso no peito mais forte que o usual, como se eu soubesse que algo estava para acontecer. A água caiu em gotas grossas, formando riachos nas estradas de terra que levavam ao túmulo do meu irmão gêmeo, a outra metade do meu reflexo perdido. Quase um ano já se passou desde que o enterramos, e a dor permaneceu fresca. Eu sabia que não estava pronto para perdê-lo, como se a vida o tivesse rasgado de mim, uma parte fundamental de mim, deixando um vazio que só poderia ser preenchido naquele cemitério, mesmo que apenas na aparência. A imagem de sua lápide, com seu nome gravado na pedra, me machucava mais do que eu ousava admitir. Em silêncio, fiquei na frente dele, observando as gotas de chuva deslizarem abaixo das letras esculpidas, desejando que fosse tudo um erro, um sonho do qual eu acordaria. Quando cheguei em casa,
O vento assobiou através das árvores e um frio inexplicável tomou conta de mim. Diferente do que senti em outras vezes, de alguma forma, naquele dia, a tristeza estava misturada com uma estranha sensação, quase como se eu estivesse sendo observado à distância. Eu pude ver uma figura entre as lápides, alguém que parecia estar parado, como se também estivesse visitando alguém, mas havia algo sobre sua postura, a maneira como ele estava me olhando de lado, que me colocou em guarda. Os minutos passaram, e eu tentei me concentrar nos meus pensamentos sobre a memória do meu irmão e no conforto de saber que, de alguma forma, eu ainda o estava homenageando, mas a presença do homem ainda estava lá, como uma sombra na borda da minha visão. De vez em quando, eu olhava para ele, percebendo o quão pouco a pouco ele parecia estar se aproximando, com uma lentidão calculada, um passo depois do outro, como se cada movimento fosse medido para não me incomodar. Embora já tivesse conseguido fazer isso, então um nó de inquietação se instalou no meu estômago. Não foi a primeira vez que vi alguém no cemitério, mas algo sobre esse homem era diferente. Ele se aproximou de mim com fria determinação, sem hesitação, com um olhar fixo que eu não fui capaz de desviar. Meu coração começou a bater rápido enquanto eu tentava entender o motivo da sua presença, o motivo da atenção dele para mim. Ocorreu-me que talvez ele estivesse me confundindo com outra pessoa, mas essa suposição foi destruída quando vi que, mesmo quando ele estava a apenas alguns passos de distância de mim, não houve o menor indício de dúvida em seu olhar. Ele sabia exatamente quem eu era. O pânico tomou conta de mim. Pensei em recuar ou sair sem olhar para trás, mas algo me manteve lá. Havia algo perturbador sobre sua expressão, uma mistura de ansiedade e determinação que parecia ir além de um simples mal-entendido. Eu não sabia se corria ou ficava. Enquanto minha mente debatia entre essas duas opções, ele parou bem na minha frente. Ele não falou, mas seus olhos disseram mais do que eu estava disposto a aceitar. Algo naquele olhar mexeu comigo, algo familiar, ao mesmo tempo, profundamente perturbador. Apesar de não lembrar de ter visto aquele homem na minha vida, seu rosto parecia estranhamente familiar, como se, em algum lugar da minha memória, sua imagem estivesse gravada em um canto esquecido da minha infância. Eu não conseguia colocar o dedo nele, mas sua presença era como uma sombra de um passado que eu nunca tinha entendido. Minhas mãos estavam frias, e a inquietação da situação foi agravada pelo silêncio que seguia cada olhar que trocávamos. Minha mente começou a trabalhar em segundo plano, relembrando coisas que se conectavam, fios soltos, memórias vagas da minha infância, rostos borrados, sussurros que não se formaram em palavras completas e, de repente, algo clicou. Foi como um raio no meio da escuridão. Eu entendi que o homem na minha frente não era um estranho, mas uma sombra de algo mais profundo, de uma história que nunca foi contada. Enquanto o homem avançava e murmurava algumas palavras, as peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que eu nunca imaginei. A chuva continuava a cair incessantemente, mas agora o frio estava diferente. Meu corpo estava congelado, não só pela água, mas também pela descoberta do que realmente aconteceu. Este homem, o mesmo que eu tinha evitado de medo, era meu pai. Ele estava ausente toda a minha vida, uma ausência marcada pelo silêncio e falta de informação daqueles que me criaram. Ele foi o verdadeiro motivo para minha existência incompleta, por esse vazio inexplicável. Sua confissão estava se juntando na minha mente como uma quebra-cabeça. Ele me contou sobre um fatal incidente, um acidente que destruiu minha verdadeira mãe. Um evento de tragédia e horror que marcou sua vida e mudou o curso do meu, sem eu saber nada sobre isso. Foi por isso que ele havia desaparecido. Ele havia passado anos em prisão pagando por algo que não foi premeditado, mas que, mesmo assim, custou a vida da minha mãe. Os pais que me trouxeram, aqueles que eu chamei de mamãe e papai durante toda a minha infância, foram, na realidade, estranhos que intervieram para me dar uma vida normal, para esconder a verdade de mim. O choque dessa revelação foi indescritível. Foi como se meu próprio ser tivesse sido quebrado em pedaços, e cada parte da minha vida fosse agora revelada como uma mentira projetada para me proteger de um passado que agora me esmagava. Eu podia sentir as lágrimas se misturando com a chuva, mas não conseguia dizer se eu estava chorando de tristeza,
raiva ou puro terror como o que eu tinha acabado de descobrir. Esse homem, meu pai, alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar em toda a minha vida, estava, na verdade, uma figura tão real e aterrorizante quanto o pior dos monstros que eu poderia imaginar. Não havia malícia em seus olhos, havia uma dor seca e profunda. A dor de alguém que perdeu a pessoa que amava e tinha sido separado de seus filhos por esse mesmo evento. Mas esse conhecimento não me trouxe conforto, só me deixou com uma sensação de desconforto que pesava no meu peito e me fazia ficar sem fôlego. No final, quando ele saiu, fiquei em frente ao túmulo do meu irmão, a única pessoa em quem eu realmente confiava. Eu me sentia traído, como se minha própria história tivesse sido arrancada das minhas mãos. A chuva continuou a cair, e naquele momento, eu entendi que a verdade, longe de me trazer paz, me condenou a viver com a incerteza de quem eu realmente era, do que parte da minha vida era verdadeira e o que tinha sido uma simples ilusão. A universidade foi para mim o início de uma nova vida, uma oportunidade de deixar para trás os dias de monotonia na aldeia. Acima de tudo, começar a construir um futuro. Eu não tinha grandes expectativas, mas cheguei com a emoção de começar do zero, cercado por estranhos e com a liberdade de viver em um lugar diferente. Não demorou muito para encontrar uma casa, um pouco decadente, mas próxima o suficiente para o campo ser conveniente. A casa pertencia a um homem mais velho e cansado, que olhava com olhos vazios para o preço que ele estava oferecendo. Sua proximidade com a universidade parecia um bom negócio. Primeiro, a tranquilidade da casa era perfeita para meus estudos. Eu me acostumei com o rende da madeira velha sob meus pés, com as paredes que pareciam sussurrar a cada rajada de vento, e com a sombra das árvores que cobriam a maior parte das janelas, fazendo com que os raios solares filtrassem por apenas alguns minutos por dia. Com o passar dos meses, o senhorio me permitiu sublocar o quarto adjacente. Um quarto esquecido no final do corredor, mal mobiliado, mas adequado para outra pessoa. A oferta me convinha. O aluguel seria mais barato e talvez a companhia tornasse a solidão das noites mais suportável. Foi quando Gabriel chegou. Ele era um cara quieto, alto e magro, com olhos escuros que pareciam olhar diretamente através de você. Eu não fiquei desconfortável com sua presença, pelo menos não no início. Seu silêncio poderia ser interpretado como simples introversão. Dificilmente nos cruzávamos na casa e os poucos encontros foram breves. Depois de um tempo, porém, pequenos detalhes começaram a me preocupar. Eu ouvia passos nas primeiras horas da manhã, ecoando pelo corredor, e várias vezes o peguei me encarando das sombras da sala de estar, com aquele olhar profundo e inexpressivo que parecia olhar através dos meus pensamentos. Numa noite de outubro, a chuva começou a cair em torrentes, inundando as ruas e encharcando a atmosfera com uma umidade opressiva. Eu estava trancado na minha sala, tentando me concentrar em uma redação, quando ouvi passos do lado de fora do meu quarto. Toda a casa estava mergulhada em um espesso silêncio, e aqueles passos abruptamente quebraram a calma. Eu sabia que Gabriel estava lá. Seus movimentos tinham uma estranha irregularidade de ritmo, como se ele tivesse parado deliberadamente em frente à minha porta antes de continuar para o banheiro ou a cozinha. Eu me convenci de que eram apenas minha imaginação, mas a presença de Gabriel começou a se transformar em algo perturbador, uma sombra pairando sobre minha vida nesta casa. Com o passar dos dias, notei mudanças inexplicáveis nas portas da casa. Eu as tinha deixado fechadas, mas eram encontradas pela metade abertas. Minhas coisas estavam em desordem. Em várias ocasiões, encontrei objetos que eu não reconhecia, coisas que não pertenciam a qualquer um de nós. Eu me senti preso em uma teia de pequenas perturbações que pareciam intencionais, quase como se alguém estivesse jogando um jogo comigo. Meu sono começou a ser afetado. Eu acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado e ouvia frequentemente sussurros que pareciam vir do quarto de Gabriel. A tensão aumentou até atingir seu clímax numa noite tempestuosa, quando a chuva parecia nunca parar. Lembro que estava na minha cama, olhando para o teto e tentando adormecer, quando, de repente, ouvi um baque que ecoou no corredor. Sentei-me, imobilizado por uma sensação de alarme.
Eu tinha certeza de que algo tinha caído, mas não consegui descobrir o que. A chuva batia forte nas janelas e o trovão parecia enfatizar minha crescente ansiedade. Eu me levantei e, sem acender a luz, abri a porta do meu quarto para olhar para o corredor. Estava completamente escuro, exceto pela iluminação fraca de um poste de luz projetando sombras distorcidas através das janelas. Foi então que vi uma figura no final do corredor, perto da entrada para a cozinha. Embora fosse escuro, eu pude distinguir Gabriel, que estava parado, imóvel, olhando para mim. Um arrepio percorreu meu corpo. Não havia razão para ele estar lá, e certamente não em plena escuridão, sem fazer barulho. Eu recuei e fechei a porta, tentando pensar em uma explicação racional, mas os minutos passavam e eu ainda conseguia ouvir movimento fora da porta. Passos, respiração quase imperceptível. A situação se tornou insuportável. Eu me sentia encurralado. A cada segundo, imaginava cenários cada vez mais sombrios. O tempo parecia ficar parado até ouvir algo que fez meu sangue gelar. Um som metálico suave, como o clique de uma faca sendo aberta. Minha mente começou a vagar e o medo me paralisou. Minha única opção era deixar escapar daquela sala e esperar a tempestade acalmar. Mas então, ouvi alguém mexer na maçaneta da porta. Dedos tensos e ruídos sutis confirmaram o que eu temia. Gabriel estava lá fora, tentando abrir a porta. O desespero me venceu e, em uma explosão de coragem improvisada, bloqueei a porta com uma cadeira. Foi naquele momento que eu ouvi murmurar algo quase inaudível, um sussurro que filtrava pela porta. Não consegui entender o que ele estava dizendo, mas seu tom baixo e sinistro sugeria algo escuro, como se ele estivesse conspirando para me machucar. Os minutos que se seguiram foram uma tortura psicológica. Cada movimento dele, cada tentativa de abrir a porta, ressoava como uma sentença iminente. De repente, tudo ficou em silêncio. Não consegui ouvir nada, nem mesmo sua respiração. Pensei que ele tivesse ido embora. Talvez tudo tivesse sido uma piada cruel, uma manifestação doentia de sua personalidade perturbada. Mas então, o som de sua voz inundou o corredor novamente, com um tom mais firme. O sussurro se transformou em palavras claras e geladas, ditas bem do lado de fora da minha porta. Meu coração batia tão rápido que eu não conseguia imaginar Gabriel, não conseguindo ouvir do outro lado. Eu não poderia ficar lá a noite toda, mas o medo me impediu até de me mover. Naquela época, ouvi um barulho alto, como se algo tivesse quebrado. Virei minha cabeça e vi que a janela do meu quarto estava aberta, e o ar gelado estava entrando, no meio da tempestade. Eu vi uma sombra se movendo em direção à rua. Gabriel estava indo embora para a chuva com a mesma calma perturbadora com que ele me atormentou. Eu o observei desaparecer na escuridão, sem saber o que motivou sua retirada repentina, mas sentindo que o pesadelo havia chegado ao fim. Na manhã seguinte, ainda me sentindo inquieto, decidi ligar para a polícia e contar a eles o que aconteceu. Não dormi nada. O rosto de Gabriel e sua presença no corredor continuaram a me assombrar como uma sombra. Quando a patrulha chegou, os oficiais ouviram minha história com uma expressão cada vez mais séria. Pediram-me para entrar na casa e inspecionar o quarto de Gabriel, e o que encontraram apenas aumentou minha ansiedade. Entre suas coisas, encontraram várias identidades falsas e itens pessoais pertencentes a outras pessoas, fotos, roupas e pequenos objetos que não tinham explicação. Mas a coisa mais perturbadora foi o comentário de um deles. Os oficiais me disseram: "Estamos procurando por ele. Gabriel está ligado a vários casos de desaparecimento e assassinatos em outras cidades. Ele é um homem extremamente perigoso." Essa revelação me atingiu como um balde de água gelada. Naquele momento, eu entendi o verdadeiro perigo que eu estava correndo. Há semanas, compartilhando o mesmo teto com um homem capaz de atrocidades que eu mal poderia imaginar. Seu olhar perturbador, a cada passo da noite, cada momento de tensão, assumia um novo significado. Senti um arrepio na espinha quando percebi o quão perto eu tinha chegado de me tornar uma de suas vítimas. Enquanto os policiais saíam, um estranho alívio me invadiu, mas também um profundo horror na constatação de que, naquela noite tempestuosa, eu fiquei cara a cara com um verdadeiro monstro.
Eu nunca pensei em algo assim. Isso poderia acontecer comigo. Eu sempre tive confiança ao conhecer pessoas através do Tinder e me sentia confortável e seguro no processo. Afinal, todo mundo gosta de um pouco de aventura conhecendo alguém novo, saindo para beber ou apenas conversando. Porém, nada que eu tivesse experimentado antes me preparou para o que aconteceu naquela noite. Mariana apareceu na minha vida como qualquer outra garota. Uma conversa leve, algumas trocas de fotos e mensagens e um convite para sair. Não parecia haver nada fora do comum. Até algo em seu perfil me chamou a atenção. A maneira como ela se expressou, o jeito que ela escreveu, ela parecia interessante, diferente. No início, as conversas eram calmas, casuais, nada muito intenso. Normalmente, eu não ficava muito animado, mas havia algo nela que fazia meus pensamentos ficarem presos entre cada mensagem. Finalmente, combinamos de nos encontrar naquela noite. A reunião chegou mais rápido do que eu esperava. Mariana me disse que ficaria sozinha em casa, que sua irmã estaria festejando e teríamos a casa só para nós. Pareceu perfeito para mim. Nós conversamos sobre fazer isso no seu bairro, um lugar que parecia quieto, embora um pouco fora de mão. A maneira como ela disse vai ser divertido ficou gravada em uma das últimas mensagens, antes de pararmos de conversar para nos encontrarmos. Quando cheguei no bairro, algo me fez sentir desconfortável, mas eu não consegui imediatamente identificá-lo. No início, era apenas a chuva. A tempestade chegou mais cedo do que eu esperava, cobrindo o céu com uma escuridão que prenunciava algo mais. O lugar era muito solitário, com casas silenciosas que pareciam abandonadas e vazias, ruas desertas, sem uma única pessoa em vista. As luzes da rua piscavam e apagavam como se estivessem lutando para permanecer acesas. Apesar da garoa, comecei a suar frio, e a pressão na minha testa me fez perceber o quanto estava tenso. Segui as instruções de Mariana que me orientaram por mensagem de texto para uma casa específica. A casa parecia diferente das outras. Era um pouco velha, uma daquelas que já haviam visto dias melhores. O jardim, coberto de vegetação, se estendia em direção à porta da frente, que era um jarro estranho para mim, mas tentei ignorar isso. Eu já estava lá, e tudo parecia estar sob controle. À distância, a casa até parecia aconchegante, como se a tempestade e o abandono fossem apenas detalhes irrelevantes. Enquanto estacionava o carro em frente à entrada, uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. No momento em que as primeiras gotas de chuva começaram a bater no para-brisa, olhei fixamente para a casa. Por um momento, pensei em me virar, mas algo me segurou. Eu não sabia se era meu ego, meu desejo de conhecer Mariana, ou simplesmente o fato de já ter chegado tão longe, mas decidi sair do carro. Foi então que eu soube, quando a pressão no meu peito aumentou insuportavelmente. 3 homens surgiram do nada, como sombras emergindo da neblina. Eu não os tinha visto chegando. Eles estavam a poucos passos de distância, cercando a entrada da casa, me olhando com uma intensidade que não me deixou dúvidas. Minha mente começou a correr, procurando por razões, desculpas, qualquer coisa que me fizesse pensar que tudo isso foi apenas uma má coincidência, um mal-entendido. Foi quando veio o primeiro golpe, rápido e inesperado. Eu não vi isso vindo. Um cano de metal me atingiu com força nas costas, e a dor percorreu meu corpo como uma corrente elétrica. Cambaleei para frente, mas antes que eu pudesse reagir, outros 2 homens me empurraram para o chão, me chutando de novo e de novo com fúria. Eu tentei me levantar para gritar, mas a dor e o gosto metálico do sangue em minha boca dificultavam meus movimentos. Os golpes eram implacáveis, uma surra que parecia não ter fim, e a confusão que eu sentia não me permitia pensar claramente. Tentei gritar por ajuda, mas a chuva e o vento abafaram meu grito. Eu sabia que não havia ninguém por perto para me salvar. Minha respiração ficou difícil e minha visão começou a turvar. A chuva continuava a cair, lavando a cena com seu barulho persistente, mas não acalmava. Eu não conseguia entender como cheguei até ali. Tudo o que eu sabia era que não havia volta. De alguma forma, consegui virar de costas, procurando algo para me defender. Mas não havia nada em minha mente enquanto a escuridão tomava conta. Então, comecei a vagar, lembrando-me da casa, do endereço,
das conversas. Por que eu não tinha visto os sinais? Por que não havia ouvido o aviso do meu instinto, que estava gritando comigo desde o começo? O sentimento de vulnerabilidade era mais profundo do que qualquer dor física que eu tivesse sentido. Confiar demais em algo tão frágil quanto a promessa de um estranho havia me colocado em risco. O dano já estava feito. Depois de pegar minha carteira e algumas notas que eu tinha nos bolsos, os homens foram embora. Minha mente estava turva demais para entender o que havia acontecido. Os golpes, a violência, tudo estava misturado de uma forma nebulosa que me envolvia, me impedindo de pensar claramente. Pude sentir a chuva encharcando minhas roupas, o chão frio e escorregadio, mas meu corpo parecia estar em modo automático, como se uma parte de mim estivesse tentando se agarrar à vida, enquanto a outra já havia cedido à dor e ao desespero. Minha visão estava turva, e cada respiração era como uma luta. Por algum motivo, minha mente conseguiu se focar em uma coisa: o carro. Meu carro, que eu tinha deixado estacionado a poucos passos da casa. Com um esforço titânico, comecei a rastejar em direção ao veículo. A dor, a cada movimento, era insuportável, mas eu não parei. Eu sabia que, se ficasse ali, não sobreviveria. Eu estava em um bairro desolado, sem ninguém por perto, sem esperança de que alguém me ajudasse. Naquele momento, a chuva não parou de cair, e o som da água batendo no asfalto me fez sentir ainda mais isolado, mais sozinho naquele lugar. Quando finalmente cheguei ao carro, tive problemas para abrir a porta. Minhas mãos estavam desajeitadas, cheias de dor. Vi meu telefone no assento e um raio de esperança cruzou minha mente. Com as mãos trêmulas, liguei para o número de emergência, sem me importar se estava molhado. Disquei o número com dificuldade, e o som da chamada era tudo o que eu podia ouvir em meus ouvidos, junto com o barulho constante da chuva no teto do carro. "Qual é o seu emergência?" perguntou a voz do outro lado da linha. O telefone parecia distante, quase como se eu estivesse em outro mundo. Eu não conseguia falar corretamente, mas fiz o meu melhor para explicar o que aconteceu. Eu disse algo sobre 3 homens, um assalto, que eles me haviam atingido e que eu não conseguia respirar, que eu precisava de ajuda. Senti minha garganta fechando, mas repeti minha localização de qualquer maneira. A polícia demorou alguns minutos para responder, mas, naquela época, minha cabeça parecia estar prestes a explodir de tanta dor. O tempo passou lentamente, muito mais devagar do que eu gostaria. Cada segundo que passou foi outro golpe contra minha vontade, um sentimento de desamparo que me abraçou e não me deixaria. Os homens tinham levado o que queriam, mas me deixaram com mais do que apenas dor física. Minha mente, inicialmente confusa, começou a fazer conexões que eu não entendia completamente. Algo não estava certo. Por que eu tinha sido tão cego? Por que não ouvi os avisos que meu instinto estava me dando o tempo todo? Mariana, onde ela estava? O que estava realmente acontecendo? A polícia chegou mais tarde, embora não tão rápido quanto eu gostaria. Quando finalmente vi as luzes da patrulha se aproximando, senti uma mistura estranha de alívio e terror. Alguém estava finalmente lá para me ajudar, mas eu também sabia que havia algo mais por trás de tudo isso. Algo que eu não conseguia entender completamente. Quando os policiais se aproximaram, eles me ajudaram a sair do carro e me sentaram na calçada, cercado pelas luzes piscantes dos carros da patrulha e a chuva constante. A dor era ainda insuportável, mas a presença da polícia me deu uma noção mínima de segurança. Enquanto me atendiam, eu tentei explicar o que aconteceu, contar a eles sobre os homens, sobre Mariana e o bairro estranho. Minha cabeça ainda estava apenas metade funcional, mas eu disse o que conseguia lembrar. Um dos policiais me olhou com uma expressão séria, quase como se algo não se encaixasse na minha história. Eles me pediram algumas perguntas a mais, mas a verdade é que eu não conseguia me lembrar de muitos detalhes. Minha mente estava desmoronando sob o peso da dor e angústia. Foi então que um dos oficiais mencionou algo que fez meu sangue gelar. Ele disse que o lugar estava ligado a vários crimes menores nos últimos meses e que eles tinham recebido relatos sobre uma gangue de criminosos que operavam na área. Meu estômago revirou. Em um momento de horror, tudo fez sentido. Mariana, a casa, o bairro, era tudo parte de um plano maior.
algo muito mais sinistro do que eu imaginava. Mariana havia feito parte disso o tempo todo. Os policiais olharam para mim, provavelmente percebendo minha expressão de pânico, e disseram: "É provável que você tenha sido vítima de um golpe, mas não sabemos se era algo ainda mais perigoso. Estamos investigando." Eu mal consegui compreender tudo o que acontecia ao meu redor. Meus pensamentos estavam desordenados e o medo me dominava. Mas uma coisa era clara: o que acontecerá naquela noite era apenas o começo de algo muito maior. Os dias que se seguiram foram um borrão. O hospital, as perguntas da polícia, os relatórios e mais relatórios. Tudo era um turbilhão. Fui levado de volta ao meu apartamento, onde permaneci por semanas, lutando para entender o que tinha acontecido. Meu corpo se curava lentamente, mas minha mente parecia se despedaçar a cada tentativa de lembrar os detalhes. Eu comecei a investigar por conta própria. O nome de Mariana, o bairro, os homens. Tudo parecia estar conectado a algo muito mais sinistro, algo que não se limitava àquele simples assalto. Algo sobre aquele bairro e seus moradores me fazia sentir que eles não eram apenas criminosos comuns, mas que havia um padrão mais profundo, uma rede oculta de pessoas com intenções muito mais sombrias. A cada nova pista que eu descobria, o pavor se intensificava. A polícia estava ciente de alguns crimes relacionados àquela área, mas o que eu encontrava parecia ser apenas a ponta do iceberg. Um dos homens que me atacaram, de acordo com os relatórios, já havia sido preso antes, mas sempre conseguia escapar das investigações. A ideia de que o assalto poderia ser apenas uma fachada para algo muito mais grotesco me perseguiu. Era como se eu tivesse sido escolhido como uma peça em um jogo de terror. Pesquisando mais a fundo sobre Mariana, percebi que seu nome não aparecia em nenhum lugar da cidade. Não havia registros, nenhuma história prévia. Tudo sobre ela parecia ter sido cuidadosamente apagado. Ela não era uma pessoa comum, e minha mente passou a procurar por respostas em lugares cada vez mais obscuros, cada vez mais inquietantes. Foi então que um amigo de um amigo, um detetive particular que eu havia encontrado em uma das visitas ao hospital, me revelou uma verdade ainda mais aterradora. Mariana era apenas uma das muitas iscas usadas para atrair vítimas para armadilhas. Ela fazia parte de uma rede de traficantes que recrutavam pessoas para armadilhas complexas, onde os clientes eram manipulados para fazer parte de uma espécie de jogo macabro. Uma rede de exploração e abuso que se estendia por todo o país, com filiais em várias cidades. A revelação me deixou gelado. Eu era um peão em um jogo que eu mal compreendia, e de repente, a ideia de que Mariana tivesse agido sob ordens mais altas parecia inevitável. Eu, que a tinha visto como apenas uma garota interessante, havia sido manipulado. As semanas seguintes foram um pesadelo psicológico. A cada novo contato com a polícia, a sensação de que eu estava sendo vigiado, que havia algo mais acontecendo por trás das cenas, se intensificava. A polícia, finalmente, prendeu alguns dos membros da rede, mas Mariana nunca foi encontrada. O último encontro que tive com os oficiais me deixou com uma sensação de impotência. As respostas estavam sempre incompletas, como se o caso fosse apenas uma parte de uma história maior e muito mais aterradora. Eu nunca mais voltei àquele bairro. Nunca mais tentei saber mais sobre os envolvidos. E, embora a polícia tivesse feito o seu trabalho, algo dentro de mim sabia que essa história nunca teria um fim real. O que acontecerá naquela noite era apenas o começo de algo muito maior. Algo que ainda estava se desenrolando nas sombras, longe dos olhos da lei. E eu, agora, entendo uma coisa. A segurança que pensamos ter é muitas vezes apenas uma ilusão. Os monstros não estão apenas nas sombras. Às vezes, eles estão em plena luz, sorrindo para você, com um perfil no Tinder e uma promessa de diversão. A chuva era um muro que me separava de tudo naquela noite. Cada gota caindo atingia como um lembrete, uma ladainha, trazendo-me de volta aos dias mais sombrios da minha vida. Porque, a partir daquele momento, a chuva não era mais apenas água, mas tornou-se uma lembrança constante da perda, de uma dor que não conhece lógica nem tempo. Para cada tempestade,
Me arrastava de volta para aquele mesmo canto de escuridão, para aquele abismo onde o silêncio era uma lâmina afiada e o eco do trovão os gritos de injustiça que me perseguiam. Eu conheci Clara em uma noite aleatória, uma daquelas noites em que você não pensa muito sobre o futuro ou as consequências. Ela era uma mulher com um sorriso envolvente e um olhar que parecia falar de lugares e aventuras que ninguém mais poderia acessar. Não tínhamos nada em comum, mas às vezes é tudo o que você precisa para deixar-se levar. O que tínhamos não era amor, era apenas algo fugaz, um encontro que deixou uma marca indelével. Eu a vi como alguém com quem sair, alguém para quem eu poderia confiar uma parte da minha solidão, em troca, receber uma noite de alívio. Porém, aquela noite se tornou algo mais, algo muito mais profundo e devastador, algo que eu não sabia, mas que estava prestes a descobrir. Alguns meses depois, Clara me chamou com uma voz entrecortada e nervosa. Ela me disse que estava grávida. O impacto me atingiu como um raio. Nós não éramos um casal, não compartilhávamos um futuro, mas havia essa vida se formando, algo que eu não podia mais ignorar. Minha mente estava cheia de confusão, mas uma certeza me atingiu: eu não iria abandonar meu filho. Eu assumi a responsabilidade daquela criança como se tivesse sido planejado, como se eu sempre tivesse querido segurá-la em meus braços. Apesar de tudo, eu me propus a ser um bom pai, a estar lá para cuidar dele, para amá-lo. Eu não poderia dizer se Clara estava tão comprometida quanto eu. Sua liberdade e seu caráter impulsivo não se encaixavam bem com sua nova vida. Eu frequentemente a notava ausente, distante. Naqueles momentos, o instinto me dizia que ela ainda não havia deixado sua antiga vida, que ela ainda estava procurando os cavaleiros da liberdade que a maternidade lhe havia tirado. Mas eu tentei ignorar aqueles sinais, convencido de que seria capaz de proteger nosso filho. Eu continuei dizendo a mim mesmo que o amor que eu sentia por ele seria o suficiente para fazer as coisas certas. Eu estava errado. Era uma daquelas noites tempestuosas, como aquela que me deixou prisioneiro em minha própria casa, isolado em meus pensamentos. Naquela noite, Clara tinha decidido sair. Acho que ela me mencionou isso, mas eu estava preso ao trabalho, revisando documentos até altas horas. O tempo passava pelas minhas mãos, embora minha intuição dissesse que eu deveria ir para casa. As responsabilidades me mantinham preso à minha mesa. Eu nem questionei se deveria ficar em casa. Talvez eu confiasse que eu estava claro sobre o que significava ser uma mãe. Talvez eu simplesmente não tivesse pensado no risco que eu estava assumindo, que qualquer mãe, não importa o quão distraída, nunca deveria correr com uma criança. Mas havia uma tendência imprudente em Clara, um impulso constante de querer escapar. Quando terminei no escritório, a tempestade já havia começado a rugir. Eu me lembro do estrondo do trovão quando voltei para casa e da urgência que senti de ver meu filho, de garantir que ele estava bem. Era uma ansiedade profunda, pressionando meu peito e acelerando minha respiração. Não foi até que cheguei em casa que notei a chamada perdida de Clara no meu telefone. Tentei ligar de volta várias vezes, mas ela não respondeu. A tempestade estava abafando o sinal e o som da chuva batendo no telhado tornava difícil me concentrar em qualquer outra coisa. Mas havia um crescimento inquietante, uma espécie de pressentimento sombrio que me envolvia a cada passo. Enquanto isso, eu tentava me convencer de que era apenas uma sensação sem sentido, um pressentimento bobo. Talvez Clara tivesse deixado a criança com uma babá ou estivesse temporariamente fora de alcance. Porém, o nó no meu estômago cresceu cada vez mais intenso e a dor de não saber o que estava acontecendo me queimava. Foi naquela hora de incerteza que as notícias chegaram e mudaram minha vida para sempre. Um policial bateu na minha porta. De alguma forma, eu sabia que ele não tinha boas notícias, mas nem nos meus piores pesadelos eu poderia ter imaginado o que eu estava prestes a ouvir. A tempestade lá fora parecia ecoar na minha cabeça enquanto o policial falava. Meu filho, a criança que eu havia prometido cuidar, foi encontrada morta na casa de Clara. Um intruso entrou durante a noite, enquanto ela estava fora. O homem era um ladrão que havia entrado no meio da tempestade, ignorante e implacável. O oficial explicou que o ladrão havia ouvido meu filho chorando. Na tentativa de silenciá-lo para não ser descoberto, sufocou-o. Meu filhinho morreu vítima de violência irracional,
da negligência de uma mãe que, naquela noite, preferiu escapar da vida que ela trouxe ao mundo. Eu não me lembro de quanto tempo fiquei imóvel após receber a notícia. A realidade era tão brutal que minha mente se recusava a aceitar completamente. Naquela noite, a tempestade não era apenas um som de fundo, era um símbolo de tudo que eu tinha perdido. Fiquei na escuridão do meu quarto, incapaz de dormir, pensar ou entender. Desde então, cada tempestade tem sido uma tortura, um lembrete de que a vida tirou meu filho de mim numa noite em que alguém decidiu que sua vida valia nada mais do que o prazer de uma noite fora. Nos dias que se seguiram, senti como se estivesse caminhando na escuridão. A vida continuava ao meu redor, as pessoas iam cuidando de suas rotinas, os dias passaram, mas, para mim, o tempo havia perdido todo o sentido. Cada vez que eu tentava fechar os olhos, eu via seu rosto, o rosto do meu filho, inocente, frágil, tirado desta vida antes mesmo que ele a entendesse. Fiquei atormentado pelo conhecimento de que, nos seus últimos momentos, ele deve ter sentido medo, que ele chorou e precisou de mim, e eu não estava lá para protegê-lo. Tentei encontrar respostas, tentei entender como alguém poderia ter tão pouca compaixão, como alguém poderia fazer algo tão desumano. Procurei explicações nos relatórios policiais, no depoimento de Clara, em cada pedaço de informação que pudesse me dar uma razão. Mas não houve razões, apenas terríveis e cruéis coincidências. Um encontro fatídico entre o acaso e a imprudência de uma mãe que abandonou o seu filho na pior das noites. Cada tempestade desde então me leva de volta para aquele momento em que a chuva vira lágrimas, o estrondo do trovão, o desespero que sinto por dentro. Na chuva, nas noites de tempestade, sinto a tempestade me perseguindo, as memórias me envolvendo novamente como uma névoa espessa, me lembrando do que não posso mais mudar. Não consigo mais recuperar o que nunca serei capaz de ter. O som da chuva no telhado se torna um eco que me lembra cada segundo do buraco que resta na minha vida. A lembrança de seu rosto se tornou uma sombra que não posso deixar para trás. Não importa o quanto eu tente seguir em frente. Não importa o quanto eu tente ocupar minha mente com outras coisas, a imagem está sempre lá, esperando por mim nas sombras, como um peso que se recusa a me deixar sozinho. Em noites de tempestade, quando os raios iluminam brevemente a escuridão, eu tenho a sensação de que posso vê-lo, sentir sua presença, ouvir seu choro abafado pela tempestade. Talvez um dia essa ferida se torne insuportável. Talvez, com o tempo, a imagem do rosto dele pare de me assombrar, de aparecer em todos os cantos da minha mente. Mas, enquanto isso, toda tempestade me lembra o horror de uma noite que eu não posso apagar, a dor de ter perdido o que eu mais amava, porque a chuva, desde aquela noite, deixou de ser só água e se tornou um lamento eterno que me assombra, que me liga àquele último momento, quando a vida se tornou um ato sem sentido e a brutalidade tirou o meu filho de mim. Aquele turno da noite começou como qualquer outro. Enquanto a chuva caía forte no para-brisa, eu dirigia pelo deserto, com ruas envoltas em uma névoa espessa que tornava a atmosfera ainda mais sombria. As luzes do carro de patrulha estavam refletidas nas poças, criando flashes perturbadores na escuridão. Foi uma noite pesada, o tipo de noite em que o tempo parece parar e um estranho sentimento toma conta de você. Algo lá no fundo me disse que seria uma noite para lembrar, embora eu realmente não soubesse por quê. O relógio marcava 3 horas da manhã quando o rádio quebrou o silêncio com uma chamada de emergência. O tom de voz que eu ouvi dizia que havia uma urgência contida. Isso foi o suficiente para deixar meus ombros tensos. A chamada era sobre uma casa velha em uma parte quase abandonada da cidade. Alguém havia ouvido um grito estranho dos vizinhos, embora poucos tenham ligado por preocupação. Eu não esperava encontrar nada de estranho, talvez alguém que tenha bebido demais ou uma briga doméstica. Mas a voz da operadora deixou claro que a chamada era incomum. Segui a estrada até esse endereço, percebendo como as luzes da cidade se apagaram quando entrei na parte mais antiga e negligenciada do bairro. As ruas estavam vazias, com uma sensação de abandono que se intensificava sob a tempestade. Finalmente, cheguei à casa, um edifício de aparência sombria.
com paredes descascadas e janelas que pareciam ter vivido dias melhores. Saí do carro de patrulha e caminhei em direção à porta, sentindo o peso da chuva encharcando minha jaqueta e o frio penetrando nos meus ossos. Havia algo incomum no ar, uma espécie de pressão que fazia cada passo parecer mais pesado que o anterior. Quando cheguei à porta, percebi que ela estava entreaberta, e uma luz fraca filtrava de dentro, projetando longas sombras sobre o chão molhado. Eu abri a porta completamente. Ao entrar, fui envolvido por uma espessa mistura de mofo e umidade, com um leve toque metálico que encontrei perturbador. A casa estava completamente silenciosa, exceto pelo ocasional som da madeira rangendo sob meus pés. Olhei ao redor e vi que a decoração era antiquada, como se o tempo tivesse parado décadas atrás. Havia pinturas e móveis empoeirados de pessoas desconhecidas, pendurados nas paredes, e um velho relógio que curiosamente mostrava a hora errada, parando às 10h11. Continuei, guiado pela fraca luz vinda de uma sala no final do corredor. Cada passo ecoava no silêncio, como se toda a casa estivesse prestando atenção na minha presença. Cheguei à entrada do quarto. Quando olhei para dentro, vi algo que me deixou paralisado. No centro da sala, mal iluminado por um candeeiro de mesa, estava um homem idoso sentado em uma cadeira, com a cabeça inclinada para frente. A cena poderia parecer inofensiva, até comum, não fosse pelo fato de que havia algo profundamente perturbador sobre sua postura. Sua cabeça estava inclinada para um lado e suas mãos estavam cruzadas no colo, segurando uma velha fotografia em preto e branco de uma jovem. O homem não se movia. Sua pele era pálida de forma não natural, e seus olhos, embora abertos, não mostravam nenhum sinal de vida. Foi então que notei uma linha avermelhada em seu pescoço, como se tivesse sido marcada por uma corda. A visão daquela marca me fez estremecer, e um arrepio percorreu minha espinha. Eu me movi um pouco mais perto. Quando fiz isso, algo esmagado sob meus pés me fez olhar para baixo. Vi uma poça escura se estendendo da base da cadeira. O sangue espesso coagulado havia formado uma trilha que parecia ter vazado da ferida em seu pescoço. Respirei fundo, tentando controlar o impulso de fugir, e tentei absorver a situação. O homem estava ali há algum tempo, talvez horas, talvez até dias, embora a poça fresca indicasse que algo naquela casa ainda estava vivo, de uma forma perturbadora. Examinei a sala com o olhar e então percebi algo. Na parede logo atrás da cadeira, havia algo escrito de forma irregular e em caligrafia desajeitada, como se tivesse sido traçado no escuro. Era uma palavra, ou melhor, um nome, escrito em letras grandes, que parecia ter sido pintado com o mesmo líquido escuro que formava a poça no chão. Me aproximei, embora a tinta já estivesse seca. O nome estava claramente visível: Amélia. Eu não conhecia ninguém chamado Amélia, mas o nome parecia ressoar na atmosfera, como se as próprias paredes estivessem sussurrando isso. A casa inteira parecia respirar um murmúrio sinistro, e o eco daquela palavra reverberava na minha mente insuportavelmente. Tentando me livrar desse sentimento, saí para o corredor, convencido de que precisava inspecionar a casa mais completamente. Se houvesse outra pessoa lá, eu teria que encontrá-la. Entrei em silêncio, tentando não fazer barulho, mas o render da madeira sob meus pés amplificava a cada passo. A escada que levava ao segundo andar estava à minha frente. Ao olhar para cima, vi que o corredor estava completamente escuro, como se a luz evitasse aquele canto da casa. Respirei fundo e comecei a subir, sentindo como cada passo parecia me absorver mais fundo no coração da casa. A escuridão engrossava a cada passo e o som da minha respiração era a única indicação de que eu ainda estava lá, que não havia sido engolido pelo vazio. Quando cheguei ao degrau mais alto, uma porta entreaberta chamou minha atenção. Eu empurrei a porta aberta e entrei em uma sala cheia de papéis espalhados por toda parte, fotografias rasgadas e notas manuscritas, como se alguém estivesse procurando por algo em desespero. Sobre uma mesa, uma caixa de madeira se destacava da bagunça, esculpida com símbolos estranhos que pareciam ter algum significado oculto. Ao abri-la, encontrei várias cartas, todas endereçadas a Amélia. Eram bilhetes de amor, cartas de partir o coração, escritas em caligrafia cada vez mais desesperada.
como se o autor tivesse perdido seu senso de realidade. O tom das letras mudou do romântico ao obsessivo, do amoroso para aterrorizante. Cada palavra parecia impregnada de uma loucura insana e uma necessidade intensa que ultrapassava todos os limites. Percebi que o homem que encontrei lá embaixo não era estranho àquela casa. Ele provavelmente passou seus últimos dias ali, escrevendo e reescrevendo essas mensagens, preso em uma espiral de obsessão por alguém que não estava mais lá. Uma rajada de vento gelado varreu a sala, e todas as cartas se ergueram momentaneamente antes de caírem no chão. Olhei em direção à janela aberta e vi o meu próprio reflexo no vidro, mas algo naquele reflexo não estava certo. Não era minha expressão, mas algo nos olhos. Uma sombra que eu não reconhecia. Naquele momento, uma sensação de urgência me atingiu e eu sabia que tinha que sair dali. Quando me virei para a porta, ouvi passos no corredor. Eles estavam quase imperceptíveis, mas o som era claro no silêncio. Fiquei imóvel, ouvindo atentamente. Os passos pararam lá fora, do lado de fora do quarto. Meu coração começou a bater rápido, e eu me peguei esperando que fosse apenas minha mente me pregando peças. No entanto, o peso daquela presença era inegável. Era como se a casa inteira tivesse ganhado vida e estivesse me observando, esperando que eu desse o próximo passo. Não ousei abrir a porta imediatamente. Em vez disso, recuei, meu olhar fixo na porta, sentindo o medo me agarrar de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Finalmente, criei coragem e saí para o corredor. Para minha surpresa, ele estava vazio e o silêncio era tão espesso que parecia que a própria casa estava prendendo a respiração. Desci as escadas correndo, sentindo como se algo ou alguém estivesse me seguindo de perto. Quando cheguei ao térreo, notei que a luz no quarto do homem havia se apagado. Um arrepio percorreu meu corpo, mas decidi não parar. Eu só queria sair dali, deixar aquela casa e nunca mais voltar. Ao sair, vi uma figura escura na janela, uma sombra que parecia algo quase real. Dentro de mim, algo reagiu como uma mola, e meu instinto policial, entorpecido pelo medo, imediatamente ressurgiu. Parei de andar e coloquei minha mão no rádio. Eu ainda podia sentir o olhar fixo daquela presença enigmática na janela, me observando em silêncio. Preciso de apoio na minha localização, disse, tentando fazer minha voz soar firme, apesar do desconforto que ainda corria pelo meu corpo. Não demorou muito para responderem, e dentro de poucos minutos, várias viaturas chegaram ao local. Enquanto os policiais se espalhavam pela casa, expliquei o que eu tinha visto. O corpo sem vida do homem, as cartas endereçadas a Amélia, finalmente, aquela presença na janela. O ambiente estava tenso, e a chuva ainda caía forte, abafando qualquer outro som. Entramos na casa, e dessa vez fui acompanhado. Subimos até o segundo andar, e os agentes procuraram em cada esquina, movendo papéis e móveis antigos. Foi em um dos quartos, na parte de trás, que um deles emitiu um aviso em voz baixa. Ao entrar, me deparei com uma cena que só poderia ser descrita como perturbadora. Um homem, na casa dos 30 anos, com um olhar vazio e um rosto pálido, estava parado no canto da sala, nos encarando sem piscar. Ele era filho do homem morto, como nós mais tarde confirmamos. Sua mente já havia sucumbido a uma escuridão insondável, e ele estava preso naquela casa, junto com as memórias de uma mulher que não estava mais lá, Amélia, sua mãe, a quem ele aparentemente havia perdido anos atrás. Ele viveu nas sombras da casa, consumido pela obsessão do pai, em tal absoluto silêncio que os vizinhos mal conheciam sua existência. Aquela noite terminou com o jovem preso, mas sua imagem permaneceu gravada em minha mente como uma sombra, um alerta sobre o poder da solidão e do abandono. Encerrando esse caso, entendi que alguns horrores não precisam de monstros ou espíritos. Às vezes, a loucura humana e o vazio emocional são o suficiente para criar os piores espectros. Era uma noite densa e úmida, daquelas noites em que o ar parece estar embebido em algo mais do que apenas água. Um peso pegajoso e intangível que penetra nos ossos, se faz o frio se sentir mais vivo. A estação de trem estava quase deserta. As luzes piscavam de vez em quando,
refletindo seus tons amarelos mortais no asfalto molhado. Ele chegou mais cedo do que o planejado, querendo evitar o pesadelo do último minuto. Sabia que o próximo trem demoraria muito para chegar, mas não importava. Ele preferia o silêncio, o vazio das plataformas, ou, pelo menos, foi o que ele pensou. A chuva estava caindo implacavelmente há horas. As gotas ressoavam no telhado de metal da estação e nas folhas das poucas árvores que se projetavam entre os prédios. Cada som parecia ser amplificado naquela escuridão, e embora o eco da solidão na estação deveria ter tranquilizado, a verdade era que ele estava começando a se sentir inquieto. Talvez fosse o acúmulo dos sons ou a maneira como a luz refletia nas poças, criando sombras estranhas. Mas ele não conseguia se livrar de uma inquietação que estava começando a surgir em sua mente. No começo, ele disse a si mesmo que era só sua imaginação, que o cansaço e a chuva haviam criado aquela atmosfera opressiva. Ele pensou que a razão pela qual o ar parecia tão pesado era simplesmente o clima. Mas, aos poucos, começou a perceber algo mais, um tipo de vibração na atmosfera, uma sensação que ele não conseguia se livrar. Olhou ao redor. A estação estava completamente vazia, do jeito que ele gostava. Não havia sequer atendentes ou faxineiros, apenas bancos de madeira escura, o bilhete trancado nos escritórios e o brilho distante de uma câmera de segurança, provavelmente sem funcionar há meses. Tentou relaxar e respirar fundo, mas sentiu uma estranha pressão no peito. Foi quando o viu. Ele estava no final da plataforma, em uma esquina, a poucos metros de um pilar. No começo, era apenas um borrão, uma sombra entre as sombras, mas, aos poucos, seu contorno começou a tomar forma. Ele não conseguia ver seu rosto, pois a luz da estação mal chegava até ele, mas estava claro que ele o estava observando, imóvel, parado na chuva que caía com força crescente. Não sabia como sabia que ele estava o observando, porque a distância e a escuridão tornavam isso quase impossível, mas ele sabia, uma certeza que penetrava até os ossos. Tentou desviar o olhar, fingindo que não percebera, mas era impossível. A figura estava presente em cada um dos seus pensamentos, preenchendo cada segundo com inquietação. Disse a si mesmo que não havia razão para ficar alarmado, pois ele era apenas um transeunte esperando o mesmo trem, alguém que, como ele, preferia não chamar atenção para si mesmo. Mas, a cada segundo que passava, ele o sentia mais perto, mesmo que não tivesse dado um único passo. Seu olhar voltou para ele novamente, como se uma força invisível estivesse o empurrando a fazer isso. Percebeu que ele estava vestindo um casaco escuro, longo e surrado, como se tivesse visto muitas noites assim. Sua postura era rígida. Mesmo assim, ele não conseguia ver seu rosto, pois o boné cobria seus olhos, lançando uma sombra assustadora sobre o resto de sua figura. Era como se sua presença, de alguma forma, absorvesse a pouca luz que restava na estação. Os minutos passavam e o trem não aparecia. A cada segundo que passava, ele se sentia mais vulnerável, mais exposto. A chuva estava ficando mais forte, formando riachos que serpenteavam entre os paralelepípedos do chão. À distância, o som de um raio quebrou a monotonia das gotas caindo. Mas não conseguiu se distrair. Ele ainda estava lá, imóvel, como uma estátua sem vida. Cerrou os punhos e tentou se concentrar nos sons de sua própria respiração e no gotejamento constante. Não havia razão lógica para o medo. Ele sentia que não tinha feito nada, que o homem estava apenas parado ali, olhando para ele, ou algo assim. Pensou, mas então algo dentro de si disse que aquele homem não era apenas um passante. Algo em sua postura, na maneira como seus ombros caíam, relaxados e sem tensão, sugeria que ele não estava esperando o trem. As luzes piscavam novamente, e por um instante ele pôde ver seu rosto. Foi apenas um flash, uma fração de segundo, mas a luz revelou características estranhas, muito pálidas, com um brilho especial nos olhos. Ele estremeceu. Queria se mover, dar alguns passos para fugir, mas suas pernas pareciam estar ancoradas ao chão, como se uma força invisível o segurasse, forçando-o a permanecer na plataforma e suportar a presença do homem. Olhou para o relógio da estação. O trem deveria ter chegado há 10 minutos, mas o atraso foi provavelmente causado pelo clima. Pensou em tentar se acalmar,
mas essa desculpa só aumentou sua ansiedade. Como se no fundo ele soubesse que o atraso era apenas mais um detalhe em uma série de eventos infelizes que culminariam em algo pior. Os minutos passaram, e o homem ainda estava lá, seus olhos imóveis, ou o que quer que fosse. Ele estava escondido sob a sombra de seu boné, olhando através dela, fazendo com que ele se livrasse de qualquer tentativa de racionalizar a situação. Ele imaginava como os passos do homem ecoariam no chão se ele decidisse se aproximar. Perguntava-se se ouviria sua respiração enquanto ele se aproximava, se haveria alguma mudança em sua postura antes de se mover. Mas ele não fez nada disso. Estava apenas ali, olhando para ele. O trovão ribombou à distância, e as luzes da estação piscavam novamente. Por um momento, pensou que as luzes iriam embora completamente, deixando-o sozinho na escuridão com o homem. Mas elas voltaram, com uma cintilação mais fraca, numa coreografia sinistra que só aumentou sua tensão. Tentou convencer a si mesmo de que tudo aquilo era uma coincidência, que ele estava exagerando, mas o medo não passava. Parecia crescer e se multiplicar a cada segundo que o homem permanecia no mesmo lugar, observando-o das sombras. Ele podia sentir isso como uma pressão no peito, um formigamento nas costas, uma sacudida de adrenalina que o empurrava para fugir, para correr sem olhar para trás. Mas algo dentro de si sabia que, se fizesse isso, o homem o seguiria. Então não haveria mais volta. Cerrou os dentes e fechou os olhos, tentando bloquear a presença do homem, convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Mas, quando os abriu, o homem não estava mais onde ele o tinha visto pela última vez. Seu coração deu um pulo. Agora, ele estava a alguns metros mais perto, sob a luz fraca de outro poste de luz, ainda olhando com a mesma intensidade. Era como se a distância entre eles tivesse desaparecido em um piscar de olhos, como se, cada vez que ele desviasse o olhar, o homem seguisse em frente sem ser visto. Sentiu seu corpo tenso, cada músculo se preparando para um voo que ele não ousava iniciar. Talvez se corresse, mas sabia que isso só tornaria as coisas piores. Forçou-se a olhar para o relógio mais uma vez, como se a passagem dos minutos pudesse restaurar sua calma. Mas cada tique parecia uma provocação, um lembrete de que ele estava preso naquela plataforma solitária, na chuva, com um homem que estava ficando cada vez mais perto, o peso de sua presença se tornando insuportável. Cada segundo era uma tortura. Não poderia olhar para nenhum outro lugar sem sentir sua presença por trás dos seus pensamentos. Conforme os minutos passavam lentamente, ele pensou que naquela noite não haveria nenhum trem para levá-lo de volta para casa. O relógio marcou mais um minuto, cada segundo sentindo-se como uma eternidade, e o eco da chuva parecia se intensificar, cobrindo-o com uma camada de medo que ele não conseguia controlar. Mas, justamente quando estava prestes a sucumbir àquele sentimento de perigo iminente, ouviu algo tão fraco que, a princípio, pensou que fosse apenas outro estrondo distante de trovão. Mas não, era um estrondo metálico vindo das faixas, um som que ficou mais alto à medida que se aproximava. O trem finalmente estava vindo. A luz da locomotiva apareceu à distância, iluminando a plataforma com um brilho acolhedor e poderoso, que restaurou, mesmo que momentaneamente, alguma sensação de segurança. Virando sua cabeça em direção ao lugar onde o homem estava, ele o viu imóvel, como se a chegada do trem não tivesse feito o menor impacto sobre ele. Ele ainda estava ali, com a mesma postura rígida e o olhar fixo, que agora ele não conseguia mais distinguir, mas que ainda podia sentir. O trem parou, e um grupo de passageiros saiu às pressas, alguns correndo para escapar da chuva, outros conversando e rindo enquanto olhavam fixamente para a tempestade. Foi um alívio indescritível vê-los, ouvir suas vozes e sentir o fluxo de pessoas ao seu redor, trazendo-o de volta ao mundo real e livrando-o daquela opressão insuportável. Sem hesitação, ele entrou no trem com eles, sentindo seu coração correr, mas aliviado, como se estivesse saindo de um pesadelo. Uma vez na carruagem, da janela, olhou para o estranho mais uma vez. Ele ainda estava de pé na plataforma, imóvel, na chuva. Ele não fez nenhum esforço para embarcar no trem. Sua figura desapareceu nas sombras enquanto o trem se afastava, e ele percebeu que o objetivo daquele homem não era embarcar naquele trem, mas algo muito mais escuro.
Quando o trem afastou, um pensamento arrepiante atravessou sua mente. Talvez aquele homem ficasse lá, esperando em silêncio, até que alguém, sozinho e vulnerável, chegasse. Eu nunca soube qual era sua verdadeira intenção, se ele só queria me assustar ou se estava procurando outra coisa, algo que eu não ousava imaginar. Mas, quando senti o calor da carruagem e estava cercado por rostos desconhecidos, repeti para mim mesmo, quase como uma prece, que, felizmente, naquela noite, consegui escapar.